aí, pessoal, hoje eu tô aqui no meu estúdio móvel, né? Nós vamos hoje trocar ideia mudando de paisagem, né? A gente não se deve perder tempo na vida, né? Porque se vocês estiverem reparando, o dia tá, ó, voando, né? A gente mal abriu o olho, já era, cara. É uma hora, daqui a pouco você pensa que é uma, já é outra, daqui a pouco já tá terminando o dia, né? E falar nisso, pra gente não perder tempo, nós vamos falar sobre radiestesia e psicometria. Legal, né? E o que isso tem a ver aí no caso aí? Qual é a diferença? Qual a importância? Então, olha só, vamos começar pela diferença da psicometria para a radiestesia. No caso, a radiestesia, para quem não sabe, o radiestesista é um ledor, um captador, né, de ondas eletromagnéticas de um objeto. Por exemplo, fica mais fácil, ele vai procurar água. Se naquela região que ele está pesquisando ali tiver uma onda magnética da água, e fica mais fácil se o cidadão tiver do lado dele, numa mão, um copo com água, com o dedo dentro, para fazer a captação, né, direta, fica mais fácil do achar nessa pesquisa a água, se for o caso, tá? Isso não queira dizer, se o cara quiser, né, procurar uma doença numa pessoa, ou qual o problema da doença da pessoa, precisa tocar na ferida. Não. Cada caso um caso, cada situação um jeito, né? Estou mostrando aqui, né, modelos, condições, subterfúgios de se fazer um teste, uma pesquisa. E o psicômetro, ele vê psiquicamente, né, através de um objeto, de um uso pessoal, de preferência, porque a pessoa tem, né, por exemplo, um cordão ou um relógio, uma pulseira, alguma coisa pessoal dessa pessoa, né, de preferência alguma coisa mais próximo do corpo, né, a sua energia registrada, imantada, né? Então, no caso, o psicômetra, ele pode ler esse registro, certo? Então, tipo assim, o cara pega um relógio de um avô dele que morreu aí uns 3, 5, 10 anos, 20 anos. O registro ainda está lá, né? O registro ainda está lá, daquele avô. Se ninguém pegou, né? Se ninguém usou, que aí muda, né? Aí o psicômetro tem que ser muito, mas muito bom para pegar a do avô, né? Porque se o neto usou, o filho usou, já complicou, já misturou as energias. Então, vamos na linha, né? No caso de um objeto que se achou uma pessoa que desencarnou há X anos. Então, diferente de filmes que tem aquela palhaçada que o cara pega num objeto e fica sacudindo lá, né, para estar levando choque, para sentir ou para ver, né, ler esse registro na tela mental, tá? Ele simplesmente pega e começa a captar aquele registro toda, né, do dono daquele relógio. Se ele teve um momento de alegria, está registrado ali, né? Se ele teve um momento de tristeza, de dor, o psicômetro vai registrar, vai sentir esse registro ali.
Então nós temos a radiestesia, que o cidadão também, o radiestesista pode pendular em cima daquele relógio. Vamos comparar assim, o mesmo relógio de uma mesma pessoa, o psicômetro e o radiestesista. O radiestesista pega o pêndulo em cima do relógio, né? Ele vai captar, vai ler, né? Uma situação X, não tão forte quanto do psicômetro, certo? Não tão forte como o do psicômetro. Agora, se o radiestesista for um psicômetro, aí é show, cara. Aí é show. Ele vai captar também a dor, né? Ele vai sentir a dor, vai sentir, né, o sofrimento, vai sentir a alegria, né? Então, no caso, o radiestesista como receptor, tá? Ele consegue diagnosticar, né, e codificar aquela situação. Principalmente quando o radiestesista está fazendo um trabalho à distância para uma pessoa. É quase a mesma coisa. A diferença que o radiestesista, na hora que ele está dando uma de psicômetro, ele está com o objeto na mão. Aí o nome passa a ser testemunha, né? No sentido assim, geralmente a gente, quando vai fazer um trabalho à distância, a gente pede objeto daquela pessoa, mas 99% é uma foto. Você tem que ter uma foto. Se porventura, em algum momento, tiver aí sim um objeto daquela pessoa, tá? Fica mais fácil ainda. Então nós temos, na linguagem da radiestesia, né, o testemunho, que passa a ser o objeto de investigação. É isso? Muito bem. Então, ele vai pesquisar isso, vai fazer o trabalho dele. No caso, a longa distância, vai ver que a pessoa, qual o tipo de problema que ela tem, se ela está doente, qual o tipo de doença, qual é o órgão afetado, né? Que tipo de medicação ela vai tomar, o melhor tratamento, se é uma medicação homeopática, floral, se é alopática, né? Vai dar toda a ficha em função dessa área, tá? Porque tem casos que você pega problema também de amarrações amorosas, você, né, pega feitiço, pega um obsessor, enfim. Então a diferença está nesse sentido. O radiestesista está lendo e o psicômetro, ele está sentindo, ele está vendo de outro jeito. Ele, no caso, o psicômetro, ele está mais sentindo o passado daquela pessoa. Diferente do radiestesista, que ele está captando o presente e o futuro da situação que pode vir a acontecer com ele, né? No caso de uma doença, é claro, se ele não se cuidar, ele pode pegar um câncer, um tumor, pode precisar de uma operação física ou espiritual, correto? Né? Então, partindo daí, né, a gente tem talvez até nas duas formas, uma questão de telepática, né? Porque o psicômetro, ele pegando no objeto, ele vai ler na aura desse objeto, vai direto ali na aura do objeto. Até vai dizer assim, poxa, aura, eu acho que aura só tem animal, ser vivo, né? Animal e pessoas. Não, gente, se cria também uma aura como um campo magnético. A primeira ideia, quem estuda isso, a aura tem um campo magnético, e todo campo magnético fica registrado ali, né? Fica registrado ali toda a emoção e vibração, né, de como está. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Assim, uma pessoa desapareceu. Agora, vamos botar lá, morta não, vamos botar lá, ela, que fica mais fácil, com uma energia viva. Uma energia viva fica mais fácil, né, no caso de uma pessoa desaparecida,
de localizar, porque ela está viva. Está viva, se o psicômetro vai pelo pensamento, vai captar o pensamento do cidadão onde está, se ele estiver vivo. É telepático. Ele vai perceber o cara que está lá sumido, lá não sei aonde, perdido, né? O desaparecido por alguma razão, porque existe 2 motivos para uma pessoa desaparecer, gente. Aliás, 3, né? A primeira, o cara não aguentou mais a família, se encheu da família, né? E resolveu mudar de vida antes que ele infarte, antes que ele morre. Ele se esgotou, não aguentou mais aquela família não tem jeito, já está estressado. Ele preferiu, antes de morrer, ele seguir sozinho, sair daquela família. Deu na ideia dele de sumir. Só que para ele não foi sumiço, não foi. Mas sei lá, para a mulher dele, para a família dele, é dado como sumido. Então vamos dizer assim, tanto na pesquisa de radiestesia como na pesquisa do psicômetro, ele vai achar essa pessoa não perdida, porque na telepatia ele está, vamos dizer assim, melhor. Ele está com um pensamento em alguma coisa, seja num novo projeto dele, ou numa nova família. Se ele, né, foi embora com uma outra mulher, ou a mulher foi embora com outro homem, né? ou resolveu se aventurar por aí e foi, né, fazer uma trilha, uma caminhada, um montanhismo, alguma coisa. O psicômetro, ele vai captar isso. Ele vai captar isso, que o cara ele está bem numa situação atípica. Ou então ele está fazendo o que ele gosta, mas desistiu de tudo aqui, uma nova vida. Deu uma doideira meia doida lá e o cara, né, resolveu sair da rotina. E cansou dessa família. Aí vai captar. A radiestesia também vai pegar o cara, mas diferente. Vai pegar o cara bem, vai pegar o cara fazendo alguma coisa, não vai pegar o cara ruim. E o psicômetro vai captar, né, ele mais ativo, porque ele fez, de repente pode ter saído de casa deprimido, sabe? Viu que aquela família foi uma decepção, que não tem saída, que não tem mais jeito, né? Talvez ele, para autocura, ele resolveu tomar uma triste decisão de sair de casa, não dar bola para ninguém, para começar tudo de novo, e vai pegar aquele sentimento no qual ele saiu de casa. Show! Tá? No caso da pessoa sequestrada, vai captar aquela pessoa na angústia dela, no medo dela. Vai captar, tá? Se a pessoa que está lá é ruim, porque nessa hora, né, a vítima está, o sequestrado está ali nervoso, apavorado, ele pode estar pensando em alguém. Se ele estiver pensando em alguém no momento, vai ser mais fácil de vamos dizer assim, saber aonde ele está. Porque se ele pegar por telepatia alguma onda de fulano, como é que você tá? Você tá onde? Você tá bem? Essa conversa mental, né? Poxa, aí fica fácil de haver esta comunicação, né? Que no caso da radiestesia não haverá esta comunicação. Haverá uma outra investigação para saber no mapa em que cidade o cara tá. Você pega um mapa e é ali que você começa a pesquisar. Se ele está sequestrado perto de casa, 2, 4 quarteirões, ou em outra cidade, a radiestesia vai mostrar tudo isso, né? Possivelmente a posição do esconderijo, né? O psicômetro está conversando com o cidadão na tela mental. Mas é difícil que o cara tá do outro lado lá, naquele pânico que ele tá, ele criar esse diálogo. Ele pode sentir que tem alguma coisa, se ele tiver uma presença de espírito boa, ele vai, no desespero, ele vai tentar todas, né? Mas é mais difícil no cara sequestrado. Aí fica mais fácil para o radiestesista localizar, que é isso que eu tô falando. Vai localizar no mapa, né? A cidade que o cara tá, próximo de alguma coisa, e fica mais fácil do radiestesista achar essa pessoa do que o psicômetro. Porque o psicômetro vai pegar uma mente do cara atribulada, nervosa, em pânico, e eu falo em diálogo, mas de repente não posso saber esse diálogo, né? Isso na pessoa estando viva. Se ela estiver vagando, sei lá, o cara deu uma amnésia no cara, mal de Alzheimer, de repente o cara tá andando muito bem e pum, perdeu a memória, esqueceu do lugar, esqueceu quem é ele. Ele começa a andar,
né, o psicômetra vai ter essa dificuldade, porque a mente dele está vagando. Esse psicômetro tem que ser muito bom para ver o quê? O campo, a área que o desaparecido está, né? Pode ter flash do rosto da pessoa, pode ter flash do lugar. Pô, mas aí esse psicômetro, pô, tem que ser, né, pra lá de muito bom. E o radiologista, nessa questão aí do desaparecido, né, ele vai achar mais ou menos a área que a pessoa está perambulando. E se o desaparecido morreu, foi sequestrado, foi assassinado, ou infartou, deu a louca dele sair de casa, foi andando, aí chegou numa mata aí, numa entrada numa floresta aí, numa trilha, e se sentiu mal, foi mordido por uma cobra, alguma situação que ele morreu. Também se acha, o psicômetra acha essa pessoa, né? Não vai achar com vida, vai sentir um buraco, um vazio, não vai recepcionar alguma energia vital, assim como o radiologista não vai, principalmente o radiologista que ele trabalha com ondas magnéticas, né? Aí existem duas situações. No caso do desaparecido, é chato um rádio. Eu já passei por essa experiência de procurar pessoas desaparecidas, porque primeiro é o seguinte: no Brasil, pelo menos no Brasil, a gente tem que esperar aí 72 horas, né, para dar como desaparecido, primeiro ir na polícia. O radiologista só pode entrar nesse campo aí, no caso de investigação policial, depois de 3 meses. Nós estamos no Brasil, né? A nossa polícia está melhorando muito, as técnicas dele de localização, de desaparecido, melhorou bastante muito. Mas vamos pegar uma situação difícil, um caso difícil. A polícia não acha, aí vem um tal de radiestesista e acha o cara. A polícia vai pensar assim, não sei não, hein? Esse cara tá envolvido nesse troço. Aí passa a ser suspeito. E aí? Como é que faz? Vai explicar lá pro policial que o que é radiestesia, que existe essa possibilidade de achar a pessoa, o local bonitinho. É ruim, hein? Vai ser ruim, por isso que eu parei com isso. Porque a última vez que eu achei uma pessoa desaparecida foi um policial que tava no meio dessa história aí. E lasqueira, né? Poxa, e dá-lhe explicação e dá-lhe explicação. Você vai explicar que focinho de porco não é tomada no Brasil, pelo amor de Deus, né? Aí fica esquisito. Fica muito esquisito. E se a pessoa estiver morta? Nossa senhora! Pô, como é que o cara achou? A polícia não achou? Como é que esse cara veio com um pêndulo? Ou qualquer outro objeto de radiestesia aí? Domater, né? Um dual hold. Como é que ele achou o corpo dessa pessoa? Gente, pô, é difícil de acreditar, né? Mas quem é um suspeito? É o radiestesista. Quem não entende isso, quem não aceita isso, não dá pra pensar muito bem, não. Até quem contratou o radiestesista para fazer essa pesquisa fica meio assim, pô, será que esse cara é o sequestrador, tá combinado com o sequestrador, sabe de tudo bonitinho, legal, pra extorquir, pra ver a família mais de perto? O contrário também é verdadeiro. O quê? Geralmente, numa família que me chama para um sumiço de uma pessoa, eu primeiro pesquiso todo mundo dentro de casa. Porque às vezes, mais de 50%, não vou dizer 90%, o sequestrador está dentro de casa. Não é verdade? Não tem isso? A menina sumiu, foi encontrada morta, estrupada, foi quem? Foi o tio, dentro de casa, né? Foi o próprio pai, foi alguém. Certo? Então vê se aquela pessoa tá, de repente o cara chama a polícia e chama um radiestesista para ajudar, para disfarçar, né? Porque foi o próprio cara que matou e tenta desviar do assunto. Quer dizer, o criminoso tá na tua cara. Porra, aí tu vai esquecer desse pequeno, grande detalhe e como é que fica? E tu vai dar uma volta ao mundo
E o cara tá te usando ali para disfarçar tudo, para desviar o assunto, e ele, na verdade, tá até se livrando do corpo da melhor forma possível. E até te pegando um rastreizista aí pra botar ele no bode expiatório. É complicado ou não é? Muita coisa, né? Outra coisa também, é bom fazer o quê? Nessa questão, quem for radiestesista ou psicômetro for se aventurar nessa linha de desaparecido, pesquisar o vizinho. Em muitos casos, o vizinho está envolvido nessa questão. Então, a pesquisa é geral. É complicado? Ah, vai ser fácil? Vai chegar no vizinho, eu sou radiestesista, eu sou psicômetro. Tu tem que explicar o que é radiestesia e o que é psicômetro. Aí o cara vai ficar assim, pô, cara, tu é maluco, tu é doido, só me aparece doido na minha porta. Pô, tem isso também, né? Então tu tem que ter uma prática, um álibi para poder investigar o vizinho. E outra coisa, não precisa chegar, pegar na mãozinha dele, tocar nele, não. Vem com uma conversa afiada, chega ali, pega algum objeto dele ali, algum objeto que tem energia dele, vem com uma conversa afiada, tenta pegar algum objeto, algum que passa a ser testemunho na mão do radiestesista, e ele vai fazer a pesquisa fora dali. Dali ele faz a pergunta que quiser pro pêndulo e acha. Não precisa nem dar a dica pro vizinho, porque vai que seja o vizinho que tá envolvido nessa parada, tu vai pro ralo, né, meu irmão? Vai pro ralo, então tu tem que ser malandro, né? Pô, é melhor o cara não saber nada de você, quem é você, e dar um jeitinho de pegar alguma coisa ali que ele tenha tocado. Uma vez eu fiz isso numa empresa que quiseram me fazer um contrato, e claro, vamos separar negócio de esoterismo, né? Não quis misturar a situação. Mas eu peguei, o cara pegou num cartão, ele tava pegando muito num cartão ali, não sei o que, eu fiquei de olho naquilo ali. Pra quê? Ele deu uma bobeira ali, eu puxei o cartão de visita dele, não sei por que ele segurava, eu acho que ele queria me dar aquele cartão, acabou não dando, porque eu puxei o primeiro e não percebeu, e ele não me deu o cartão, continuou pegando o outro e não pegou o cartão. Pô, quando eu cheguei em casa, eu me livrei de uma tremenda furada. Poxa, graças a radiestesista e graças a Deus. Vocês estão me entendendo? Né? Já o psicômetro, ele pode chegar ao psicômetro, chegar, por exemplo, na porta dessa família e botar a mão na parede, no objeto da menina, quem sumiu, quem está desaparecido, ele vai sentir todas essas vibrações. Se for um suspeito, ele vai sentir que o cara tem culpa no cartório. E, enfim, né? É muito interessante isso, é um assunto longo, né? Eu continuo isso numa outra oportunidade, né? E para deixar vocês também curiosos e pesquisar sobre isso, que mais para frente eu vou falar de um assunto mais cabeludo do que esse. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Bye, bye!